Oi, gente, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao canal. A gente está aqui ainda na nossa trajetória no naipe de paus, quase chegando ali na linha de chegada para cruzar e encerrar esse naipe que fala tanto sobre criatividade, sobre pôr a mão na massa, sobre empreendedorismo. Antes do vídeo de hoje, vamos rodar a vinheta. Oi, gente, bem-vindas ao canal. Eu quero agradecer a você que está inscrito e para você que ainda não se inscreveu e quiser ajudar a fazer essas mensagens que eu jogo aqui na garrafa chegarem mais longe, eu te convido a se inscrever nesse canal, convido a todos a curtirem esse vídeo, a compartilhar para a gente fazer um movimento aí e quem sabe a gente não consegue alcançar mais pessoas que estão em busca de um insight, de uma luz, enfim, de uma faísca de energia que ajude no enfrentamento de alguma questão ou no desenvolvimento de alguma solução, no encontrar do pulo do gato, enfim. Se vocês querem ajudar essas mensagens a chegarem mais longe, eu convido vocês a fazerem parte da nossa comunidade aqui de Lightworkers, de trabalhadores da luz. A gente tem muita gente de luz linda, linda, linda aqui. Vocês conseguem ver pelos comentários. O vídeo de hoje, dando sequência à nossa narrativa do naipe de paus, que é o naipe de fogo, é uma energia linda. É uma energia linda para quem gosta de ver o resultado das coisas aparecendo, de quem tem um pouco de pressa, ansiedade, urgência para que as coisas se desenrolem, os projetos se concluam, enfim. É uma energia muito potente de grande velocidade das coisas. Quando essa energia cai no jogo, é um boom, né? Em relação. Um boom positivo em relação à questão que você está investigando, né? A gente está falando do Oito de Paus. O Oito de Paus é uma carta que é 100% a energia do fogo, né? Quando a gente comentou lá no início da jornada desse naipe sobre o As de Paus, que é o As dos Ases, começo potente, ali o primeiro passo, uma energia muito grande de empreendedorismo. A gente vai falar muito disso quando falarmos da Rainha de Paus e do Rei de Paus. A gente tá falando aqui de muita velocidade, tá? Os paus que tem decks, por exemplo, eu costumo falar, tenho falado muito aqui em naipe de fogo, né? Tem decks que você não vai achar a representação dos naipes em si, você vai encontrar os elementos, água, terra, fogo, ar, tá? E aqui você vê a energia, né? Os paus ali em reta crescente, né? Com toda a velocidade do mundo. Você sabe, né, que para você conseguir um movimento desse, você precisa de imprimir bastante força e energia de ação, né, de impulso, para uma vara alcançar, ainda mais uma vara pesada como essa, né, que a gente vê aqui, alcançar os céus nessa velocidade, equilíbrio e estabilidade. De fundo, o sol brilhantíssimo, né, uma energia muito potente de luz. Algumas pessoas, por exemplo, sentem um efeito muito grande de dias de sol, é o meu caso, tá? Eu gosto bastante do verão, amo dias ensolarados e só o fato de eu abrir a minha janela de manhã e ver o sol lindo, imponente, iluminando tudo de paisagem que até onde dá para o olho ver, isso daí me dá um boom de energia. Tem muita gente que é movido pela energia do sol, tem gente que é muito movida pela energia da lua também, eu sou também. Prestem atenção, inclusive, convido vocês a prestar atenção em como se comporta a energia de vocês no sol, na noite de lua cheia, em períodos de lua minguante. Acompanhem, assim, se a energia de vocês está mais alta, mais baixa e tentem prestar atenção em como está o céu, o dia, porque isso ajuda muito no autoconhecimento, tá? A gente tem uma paisagem aqui exuberante, né? Está tudo no seu devido lugar. Esse verde, essa floresta, esse mato tá vivo, né? Tá em paz. Parece que o clima é ameno, é bastante confortável, né? A sensação que passa aqui nem tá muito frio, nem tá muito quente, tá perfeito.
perfeito para agir, perfeito para fazer as coisas, perfeito para decidir, perfeito para conversar, para negociar, para concluir aquele seu projeto que estava ali no momento turbulento, atrapalhado, e agora parece que o shift de energia está a seu favor, né? A energia virou e as coisas estão fluindo mais, estão trazendo boas circunstâncias, o bom desenrolar dos fatos, enfim. E o naipe de fogo fala o tempo inteiro sobre ações, né? Sobre o movimento, como é que se comporta essa energia que você investe para as coisas acontecerem, né? É uma energia criativa. E no caso do 8 de paus, a gente está falando de comunicação rápida. A gente está falando de aceleração rápida das coisas. Então, por exemplo, se eventualmente a questão que você está investigando no jogo estava um pouco travada, estava tudo um pouco parado, você não percebia uma evolução naquilo, isso quer dizer que o jogo virou. O jogo virou, a energia está a seu favor e as coisas vão se desenrolar de uma forma muito rápida. É por isso que o tarô chama muito a nossa atenção que entre os períodos de acontecimento, de transformações, etc., há períodos de pausa, quando não acontece nada. Que você pode perceber esse período de pausa como um tédio, como um marasmo, ou com aquele período de espera ansiosa de algo que você fez, você quer ver logo o resultado daquilo. Tudo isso é energia de pausa, é energia de não ação, tá? No naipe de espadas, por exemplo, 4 de espadas, que é uma energia de cura, uma energia de pausa, de não ação. 3 de pausa, a gente falou aqui também, uma carta de não ação. Todos esses momentos de não ação, eles são importantes para você, via de regra, recuperar sua energia, para você recalcular a sua rota ou validar a rota que você percorreu até então. Então, você olha para o caminho que você percorreu até aquele resultado e você enxerga pontos positivos, pontos negativos, o que dá para melhorar, o que você mantém, que está dando bastante certo, o que você fortalece, você identifica fraquezas, enfim, você faz uma análise SWOT, né, da sua trajetória naquele assunto em específico. E o tarô, ele traz muito pra gente essa consciência de que existe conexão entre a sua atitude e as suas escolhas e os resultados que você conquista. Muitas vezes a gente se põe bastante numa postura passiva, como se a gente estivesse só recebendo aleatoriamente os resultados e eles não tivessem nada a ver, nada em absoluto com as nossas escolhas do passado, com a nossa forma de interagir em determinados assuntos, em determinadas situações. E o tarô, inclusive, mostra pra gente que quando um mesmo ciclo se repete, você tem uma mesma experiência seguidas vezes, você fala, putz, de novo. O tarô mostra pra gente que se as situações se repetem, é porque você continua repetindo atitudes, escolhas e condutas, mentalidades, e que é um momento oportuno de você olhar sob uma nova perspectiva para essa rota que você tem percorrido tantas vezes e vivido basicamente experiências bastante parecidas, e você olhar o que você repete para você poder fazer diferente, porque você não vai conseguir resultados diferentes seguindo o mesmo processo, tomando as mesmas atitudes e decisões, né? O tarô fala isso. Então, essa oportunidade de você reavaliar o seu caminho até então ocorre nos momentos de não ação, das energias de não ação. O 8 de paus é uma energia de muita ação. Então, esses momentos de não ação, eles também são uma oportunidade para você se preparar quando você tiver que agir bastante, quando você tiver que ser energético, quando você tiver que falar muito, decidir muito, fazer muito, trabalhar muito. Então, é bastante importante a gente gerenciar essa nossa energia nos momentos de ação e nos momentos de não ação, para você entregar o seu melhor, para você ter a melhor condição mental, espiritual, física para lidar com aquelas situações no momento que elas se apresentam na sua vida. No caso do 8 de paus, a gente está falando de grande velocidade das coisas. Então, se o assunto sobre o qual você está investigando no tarô está travancado, não evolui, você não tem resposta, você não vê que a coisa não segue, quando a energia do 8 de paus se torna presente, significa que tudo vai se desenrolar e esse projeto, por exemplo, vai se concluir rapidamente.
Essa energia também representa bastante a comunicação. Então, em casos de leitura de amor, por exemplo, que as pessoas estão separadas e não se falam há algum tempo, isso significa que vai haver comunicação. E aí você clarifica, né? De quem partiria essa comunicação, mas essa energia presente num jogo nesse contexto significa comunicação. E é uma comunicação, não é qualquer comunicação, é uma comunicação com volumes de informação. É uma comunicação com energia investida naquilo, sabe? Com uma vontade de se comunicar. É você falar e se comunicar com vontade de fazer isso, tá? Ao mesmo tempo, o naipe de fogo é um naipe de muita ação, uma energia criativa. Então, ele está muito conectado a situações de empreendedorismo, por exemplo. Então, olhando para qualquer situação que você está investigando, significa que a coisa vai andar, que vai desenrolar e vai dar seguimento. Quando você está falando de novos projetos, você está falando do seu trabalho, você está falando de algum assunto referente a um projeto seu de trabalho profissional, da vida pessoal, etc., significa que a coisa vai começar a andar, vai render, você vai ver a coisa trabalhar, né? A partir de tudo que você fez ali até aquele momento que ficou tudo parado, volta a dar um impulso, né? Como se a água que tivesse atravancado em determinado lugar começasse a fluir, né? E você vai ver o transcorrer das coisas. Então, essa carta também, se você abriu uma loja, se você começou a desenvolver um projeto na internet, por exemplo, significa que você vai ganhar visibilidade, que você vai começar a atrair pessoas para o seu canal no YouTube, por exemplo. Que você vai começar a receber mais pedidos, você vai ter mais propostas de contrato, você vai ter mais propostas de trabalho. Se você é modelo, ator, atriz, por exemplo, você vai ter mais propostas de casting, de testes para fazer. Então, vai ser um momento de muita coisa que vai aparecer e que você vai precisar dedicar sua energia para aquilo, né? Então, em todos os momentos que precedem essa energia de 8 de paus, e que é quando não acontece nada, se prepare. Use como um momento de preparação. Às vezes a gente cai na pilha da ansiedade, querendo que a coisa se desenrole, aconteça, etc. E a gente acaba não usando aquele período de pausa para se preparar para quando isso acontecer, porque vai, tá? É um processo. Eu digo sempre que é importante a gente confiar no processo, confiar na razão de ser das coisas e confiar no tempo divino, porque tudo acontece na hora que precisa ocorrer. Então é uma carta muito positiva, de muita energia, e quando você tem uma energia na quantidade da energia do 8 de paus, você precisa ter bastante clareza, ciência, consciência do que você tem que fazer para usar essa energia a seu favor. É aquela onda boa que você pega, sabe? Muito a energia da estrela me veio aqui, aquela energia de maré boa. Então, você tem que sempre se preparar para o seu momento de 8 de paus. Tanto para você ter energia para atender todas as demandas que virão por conta do desenrolar das coisas em alta velocidade. É alta velocidade isso aqui, tá, gente? E para você saber fazer de forma muito bem feita tudo que você vai precisar fazer quando essa maré boa e essa intensidade de coisas boas acontecerem na sua vida. Porque isso aqui necessariamente está conectado a boas notícias. A notícias muito positivas. Então você, que está esperando muito para que aconteça algo que está relacionado a isso, que fica aí na sua cabeça, que você fala assim, putz, quando é que vai ser? Quando é que vai rolar? Quando? A minha pergunta para você é, se rolasse amanhã, você já ia estar preparada? Você já ia estar preparado para pegar e assumir todas as responsabilidades, demandas, etc., colheitas dessa energia de 8 de paus que você vem manifestando tanto? Você está preparado? Então, se ainda não está nessa energia, então se prepare para você poder aproveitar o seu 8 de paus da melhor maneira possível. Essa carta é muito linda. É uma carta que
chama a gente bastante para a responsabilidade de fazer boas escolhas, tomar boas decisões, saber ser estratégico onde a gente vai colocar a nossa energia, sabe? Até como a gente vai se posicionar, como a gente vai comunicar nossas ideias, como a gente vai transformar a nossa criatividade naquele projeto, naquela solução. É uma carta muito poderosa, muito poderosa. E do naipe de paus, antes da gente chegar na carta nas cartas da corte, o 8 de paus é o auge da energia positiva. Porque a gente vai ver nas próximas duas que a gente já começa a falar de energias de fogo que já tem um efeito negativo na nossa vida. Então, o 8 de paus é como se fosse o 10 de copas e o 10 de ouros dos outros naipes, tá? O 9 e o 10 de paus já estão mais conectados ao desgaste e às energias negativas, por exemplo, o 9 e 10 de espadas, que não são energias positivas. Então, esse daqui é o auge da energia positiva dos arcanos menores de fogo. É uma carta incrível, incrível. É o As com peso 8. O As de paus com peso 8. Então, quando você estiver com a sua energia de 8 de paus na sua vida, você tem uma grande responsabilidade aí de usar todo o seu repertório construído até aqui para fazer mágica com essa energia aqui, nesse projeto, nessa situação aí que você quer que se desenvolva e que dê bons frutos e, enfim, que tenha vida longa, né? Que seja sustentável e durável no médio e no longo prazo. Esse é o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.